começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz. Oi, Osmar. Oi, Andréa. Ai, que bom. Pela coragem de mudar. Justiça, paz pela paz, a liberdade. Oh! Esqueci, socorro. Viagem. Começa em mim, oi, Lourdinha. Vamos ouvir Leosmar agora. Às 19 horas, notícias da Pai Itabaiana pelo Instagram da Pai Itabaiana. E às 20 horas, Stephanie Loureiro, a colega do nosso amigo. Oi! Tudo Boa bem? noite! Boa noite! Na hora da Ave Maria, nosso querido Leosmar. Que bom te receber aqui em nossa casa de amor, viu? Muito obrigado. Que alegria. Estou contente porque Júlio já fez a cirurgia dele, já está no quarto, graças a Deus. Ótima notícia, né? Mais uma etapa, né? Mais uma etapa vencida, né? Coragem de mudar. Preciso coragem para mudar, né? Como é preciso coragem, viu? Mas eu vou fazer a leitura do Evangelho. Boa tarde, gente. 18 horas, a hora do Ângelus, essa hora maravilhosa em que a Virgem Santíssima, né, está por aqui, nos dando sua bênção. Vamos trazer o amar o próximo como a si mesmo do Evangelho de Jesus, filho dela. Caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade, Tatiane, é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Deve existir entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos se arrependerem, como a vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensai que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles aos quais recusais o perdão e a consideração. Porque frequentemente eles não conhecem Deus como conheceis, e lhes será pedido menos que a vós. Não julgueis, não julgueis, meus caros amigos, porque o julgamento que fizerdes vos será aplicado mais severamente ainda, e tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis, sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos do Deus de pureza e que o mundo não considera nem sequer como faltas leves? Que Jesus nos abençoe, nos envolva de muita paz e de muita luz. E agora, Assim cumprimentando seja. a todos, que aqui estão, deixe-me ver o tema, que eu já esqueço quando termina, viu? Pedido de Simão Pedro. Vamos fazer uma prece, a fim de que possamos passar a palavra para o nosso querido Leosmar. Deus de amor e de misericórdia, Mãe Maria Santíssima, envolve-nos nesse momento, nessa atmosfera de paz, a fim de que possamos nós nos colocar à disposição para ouvir os ensinamentos que serão trazidos pelo nosso querido irmão Leosmar. Mas que possa ele também receber esses eflúvios de paz, receber as nossas vibrações de amor, porque com toda certeza o alto está com ele. Que Deus possa abençoá-lo, possa envolvê-lo e que nós sejamos todos envolvidos nesse amor, nessa paz
Só quero falar Pai, nessa paz que já nos envolve há tanto tempo. Tá ficando estranho, que eu só quero falar Pai. Tá complicado para mim, viu? Que Deus nos abençoe. Fique à vontade, a palavra é sua, querido. Muito obrigado. Boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui à nossa live. O tema da noite de hoje é o pedido de Simão Pedro. Está lá no livro Boa Nova, Humberto de Campos, o irmão X, por meio de nosso querido Chico Xavier. Um livro muito bom. Quem não leu ainda, estude, leia, reflita. Lição número 18, intitulada Oração Dominical. Humberto de Campos, nosso querido irmão X, vai começar falando que na época em que o Cristo estava encarnado, em uma de suas curas, ele vai curar a sogra de Simão Pedro. Todos vocês conhecem a passagem, ela adoece, o Cristo vai lá, cura ela, e depois que ela tem a sua saúde restabelecida, ela começa a refletir sobre quem era Jesus e a sua capacidade. Então ela percebe que Jesus era muito próximo de Deus, do nosso Pai. E que o Cristo tinha certos, vamos falar assim, poderes, né? Poderes para conseguir vencer algumas dificuldades da vida. Então ela olhou para dentro da sua casa e viu que algumas coisas ainda faltavam. Que era preciso arrumar algumas coisas dentro da sua casa. Por exemplo, pouco dinheiro. Falta de empregado. Os pobres que eles assistiam têm que ter mantimentos, roupas e etc. Então, ela chama o seu genro, o seu amado genro Simão Pedro, e pede para que ele interceda perante Jesus ante as dificuldades da casa dela. E Simão fica naquela dúvida: falo ou não falo? Pergunto ou não pergunto? Na dúvida, ele perguntou. Ele deixou passar alguns dias, ficou se preparando para conversar com Jesus, para conversar com o Mestre. E aí eu vou ler alguns trechos, não vai dar para ler todo o capítulo, mas vou ler algumas partes do capítulo desse diálogo entre Simão Pedro, um dos apóstolos, e o nosso Mestre amado Jesus. Simão Pedro começa perguntando ao Cristo: Mestre, será que Deus nos ouve todas as orações? É a pergunta que Simão Pedro inicia o diálogo. Será que Deus, nosso Pai, ouve a todas as orações? Sim ou não? Olhem a resposta de Jesus. Como não, Pedro? Desde que começou a raciocinar, observou o homem que, acima de seus poderes reduzidos, havia um poder ilimitado que lhe criara o ambiente da vida. Todas as criaturas nascem com tendência para o mais alto, para o plano mais elevado, donde o Pai nos acompanha com seu amor, todo justiça e sabedoria, onde as preces dos homens o procuram sob diversos nomes. Acreditarias, Simão, que em todos os séculos da vida humana recorreriam as almas incessantemente a uma porta silenciosa e inflexível, se nenhum resultado obtivessem? Não tenhas dúvidas, todas as nossas orações são ouvidas. É a resposta de Jesus para Simão Pedro. Então, nenhuma prece, nenhuma oração, nenhuma súplica, nenhum pedido deixa de ser ouvido pelo nosso Pai. Veja que Jesus finaliza, e não sou eu, é o Cristo falando, que elas são ouvidas. Não quer dizer que serão atendidas. É uma coisa diferente. Porque nós não sabemos pedir. Não todos. Às vezes acertamos no pedido, às vezes não. Se hoje eu fosse o gênio da lâmpada, lembram daquele desenho do Aladim, lá na época de criança, e lhe concedesse 3 pedidos, quais seriam os seus pedidos? Não precisa colocar no chat, mas reflita, pense consigo. O que você pediria a Deus se tivesse 3 pedidos? Seja sincero com você mesmo. Daí você tirar
a seguinte conclusão: eu sei pedir, eu sei orar. É isso que ele vai nos chamar a atenção. A porta que nos conduz a Deus nunca está fechada. As nossas súplicas são sempre ouvidas. Deus direciona a sua atenção para nós, seus filhos. Se será atendida, é outra história. E aí Jesus vai contando, nos explicando. No entanto, se Deus ouve as súplicas de todos os seres, por que tamanhas diferenças na sorte? Por que razão sou obrigado? Aí Simão Pedro vai replicar a respeito do Cristo. Por que razão sou obrigado a pescar para prover a subsistência, quando Levi ganha bom salário no serviço dos impostos com a sabedoria dos livros? Como explicar que Joana, essa Joana é Joana de Cusa, Joana de Ângeles, como explicar que Joana disponha de servas numerosas quando minha mulher é obrigada a plantar e cuidar da nossa horta? Ou seja, Simão Pedro vai dizer: mestre, tudo bem, Deus, nosso Pai, vai ouvir nossas súplicas. Mas como explicar que mesmo Ele ouvindo nossas súplicas, eu, Simão Pedro, tenha que trabalhar um serviço pesado, pescar, ir à pesca, enquanto que Levi, era um dos apóstolos, um dos companheiros deles, ganha um bom salário com cobrança de impostos. Ou seja, não tem um serviço fisicamente pesado. Como explicar que a minha esposa tem que cuidar do nosso serviço doméstico, domiciliar, enquanto que Joana tem empregadas? Percebe como é uma questão atual? Porque até hoje nós nos perguntamos: por que fulano tem uma vida material confortável? Por que cicrano não passa por dificuldades materiais? Por que há pessoas que moram nas ruas? Por que há pessoas que não conseguem o suficiente para se manter, para a sua subsistência? Por que ainda existe fome no mundo? Por que tanta aparente desgraça? Por que tanto aparente mal na terra? Jesus vai responder: Pedro, precisamos não esquecer que o mundo pertence a Deus e que todos somos seus servidores. Ou seja, primeira coisa, não reclame. Não reclame, porque o proprietário é o Criador, é Deus, não somos nós. Nós somos seus filhos e, enquanto filhos, seus servidores também. Então, a primeira coisa é não esquecer que quem vai comandar o universo infinito é Deus. Quem entende o porquê de tudo é Deus. Nós não temos capacidade intelectual e moral para compreender a fundo as razões do Criador. Você vai enlouquecer, vai queimar seus neurônios e não vai conseguir entender tudo. Por isso que a fé, a confiança em Deus é tão importante. Porque nós não vamos entender tudo que está ao nosso redor. Nós não vamos compreender porque ainda tem tanta discriminação entre as pessoas. Nós não vamos compreender porque um ser humano consegue agredir um animal na rua. Porque um ser humano consegue agredir outro ser humano que é seu irmão. Então, há coisas que fogem à nossa capacidade. Mas Deus sabe o porquê. Ele sabe tudo o que está por trás da cortina chamada vida. Nós enxergamos muito pouco. Nossa visão é limitada. A de Deus não, a de Deus é ilimitada. Ele vê o conjunto da obra, assim como Cristo hoje vê. Imaginem vocês, e nele eu estava pensando, Jesus tem até essa imagem na internet, ele sentado, olhando para o planeta Terra. Que visão maravilhosa ele não deve ter. E aí ele enxerga todo o planeta, todo. Nós não, nós mal enxergamos a nossa casa. Certa vez, Chico, ele tem o costume de andar de vez em quando com balas, doces, no bolso. E aí os companheiros narravam que ele saia distribuindo doce e chamando todo mundo pelo nome. Via uma pessoa, chamava pelo nome. Via outra pessoa, chamava pelo nome. Mesmo que não tivesse visto aquela pessoa nunca nessa encarnação. Ele sabia o nome de cada pessoa. Isso é interessantíssimo.
Só que o que me chamou a atenção é que as balas não terminavam. Então, eu estou procurando, se alguém souber, onde é que vende as calças que Chico usava, que não acabava a bala, para eu comprar para mim. Brincadeiras à parte, se Chico, que é realmente um ser evoluído, tem todo o seu mérito, a sua capacidade, mas, sem desmerecê-lo nunca, não está nem perto do Cristo, em termos de conhecimento intelectual, de moral. Jesus é puro e perfeito. Chico ainda é imperfeito. Então, se Chico conhecia todos aqueles que o procuravam, que dirá Jesus? E se Jesus conhece cada uma das suas ovelhas, o que dizer de Deus? Que nos criou, que nos deu a vida. Então não pense que a sua prece, que a sua oração passa despercebida pelo alto. Não passa. Ela vai ser ouvida. Mas a questão de ser atendida já é outra história. Continua Jesus. Os trabalhos, Simão Pedro, variam conforme a capacidade do nosso esforço. Hoje pescas, amanhã pregarás a palavra divina do Evangelho. Todo trabalho honesto é de Deus. Quem escreve com a sabedoria dos pergaminhos não é maior do que aquele que traça a leira laboriosa e fértil com a sabedoria da terra. O escriba sincero, que cuida dos dispositivos da lei, é irmão do lavrador bem intencionado, que cuida do sustento da vida. Achas que uma casa estaria completa sem as mãos abnegadas que lhe varrem os detritos? Se todos os filhos de Deus se dispusessem a cobrar impostos, quem os pagaria? Vês, portanto, que antes de qualquer consideração é preciso santificar todo o trabalho útil com quem sabe que o mundo é morada de Deus. Tudo que nós fazemos é importante. Todo trabalho feito com sinceridade, com amor, com devoção, é útil e tem o seu valor. Então, muitas vezes nós queremos ter o emprego de A, B ou C, mas não damos valor àquele emprego que nós estamos passando naquele momento, que é o que nós merecemos, é aquilo que nós conquistamos. E é o importante para aquele seu estágio de vida. Quantas e quantas vezes nós pedimos para passar em um concurso público, mas esquecemos que talvez aquele emprego tirasse a oportunidade, digamos assim, de trabalho na casa espírita, onde você tem um vínculo, pois você teria que se deslocar para outra cidade. E isso realmente acontece. Aqui em Frei Paulo, um dos anciões da nossa casa espírita, não vou falar o nome claro, mas um dos primeiros trabalhadores, felizmente continua encarnado conosco, ele foi realmente um daqueles idealizadores da casa espírita de Frei Paulo. Ele nos narra que certa vez estava no seu ambiente de trabalho e tinha conseguido uma promoção para outra cidade. E aí ele conversando com os colegas tal, a esposa de um dos seus colegas se aproxima dele, pede para o esposo se afastar para ela sentar entre o esposo e esse nosso companheiro de jornada. E ela diz o seguinte: olha, meu irmão, fulano de tal, seu guia, está na sua frente aí agora. E ele está falando que ele é a pedra no seu sapato. Enquanto você não edificar o trabalho que você tem que edificar na sua cidade, de lá você não sai. Aí ele entendeu o recado. Quando ele ajudou a construir a casa espírita, ele foi promovido para outra cidade. Então nós estamos no trabalho que precisamos estar atualmente. Olha o que Jesus nos fala, todo trabalho é útil. E aí também serve para quem trabalha nas casas espíritas. Não ache que o palestrante é mais importante do que você que está servindo aquele copinho de água magnetizada. Não ache que o dirigente espírita é mais importante do que você que está ali sentadinho ouvindo a palestra. Todos nós somos importantes. Todos nós temos a nossa importância perante o universo. E o mais importante não é o exterior, é o interior que está dentro de nós. É essa a intenção de Jesus quando chama a atenção de Simão Pedro. Simão, hoje você está pescando. Amanhã
você vai estar pregando o evangelho. Depois de amanhã vai estar vivendo o evangelho. Tem trabalho mais bonito, mais belo do que você ser um exemplo vivo do evangelho redivivo do Cristo? Não tem. Então nós nos preocupamos com trabalhos que são temporários. O seu atual trabalho é temporário, é passageiro. O trabalho eterno que te acompanhará é o trabalho na seara de Jesus, na seara do Mestre Divino, socorrendo, ajudando e amparando a todos aqueles que precisam, sendo útil ao próximo, pregando o Evangelho como o Cristo nos convida. E Jesus continua: Simão, já pensaste que, se a tua esposa cuida das plantas de tua horta, Joana de Cusa educa as suas servas? Qual das duas cabe responsabilidade maior? A tua mulher que cultiva os legumes ou a nossa irmã que tem algumas filhas de Deus sob sua proteção? E aí serve para todos nós. Quantas vezes nós não queremos alçar, crescer, alcançar um trabalho maior, aos nossos olhos melhor, só que a responsabilidade também cresce. Será que você está preparado para ser responsável, não total, mas parcialmente, por algumas pessoas? Sim ou não? Porque essa mulher que está à nossa frente, Lenói, a qual ela leu para nós não julgarmos as pessoas, mas eu já vou sentenciar ela nesse momento, há mais 50 anos encarnadas aqui com a gente, para não deixar tão cedo continuar o trabalho dela. Será que você está preparado para assumir o posto de Lenói, seja em Areia Branca, seja em Itabaiana? Ou vocês acham que é só chegar lá e sair abraçando as pessoas? Não! Há uma responsabilidade enorme. Enorme. Aqui em Frepal nós temos mais de 30 trabalhadores diretos, todos os dias, quando a casa está aberta, fisicamente falando. Fora os outros que vão chegando diariamente. E aí eu olho para nosso irmão Eduardo, Dudu, vocês conhecem muito bem, e fico olhando assim, eu não sei como a pessoa dá conta, porque não é fácil. Imaginem vocês lidar com aproximadamente 30 médios, alguns mais melindrosos do que os outros. Aí você tem que cuidar da sua vida pessoal, então não é fácil. A responsabilidade é grande. Servir Jesus não é fácil. Emmanuel vai dizer que nós sequer estamos preparados para morrer pelo Cristo. Que é uma responsabilidade muito grande. Então, ser espírita não é um status. Ser cristão não é um status. É um estado interior. Não é um status para você sair postando nas redes sociais. Prossegue Jesus. Em tudo, Simão, deve a oração constituir o nosso recurso permanente de comunhão ininterrupta com Deus. Como eu falei, não vai dar para ler todo, né? O capítulo é um pouco grande, mas depois vocês podem ler em casa. Mas eu queria finalizar com essa frase de Jesus. Em todos os instantes, a oração, a prece, ela deve ser um estado de comunhão com Deus, comunhão ininterrupta, ou seja, não há uma paralisação, não há um corte. Você tem que estar o tempo inteiro em comunhão com Deus. Nós achamos que fazer uma prece, que fazer uma oração é passar um recital, é pegar uma prece decorada, passar meia hora falando. Não! A prece tem que ser sincera, com sentimento, vir de dentro de você. Prece é comunhão com Deus, é sentir o Criador dentro de você, é conversar com Deus, é conversar com o seu guia espiritual, é conversar com o Cristo. Jesus está ao nosso lado. Não imagine que Ele está distante de nós, não. Ele está ao nosso lado o tempo inteiro. E nós esquecemos de conversar com Ele. Nós esquecemos do nosso guia espiritual. O nosso guia é um ser de hierarquia moral e intelectual superior à nossa. É um espírito que toma conta não apenas de mim, mas de vários espíritos ao mesmo tempo. O meu guia não é guia apenas de mim, não. Ele é guia de vários
pessoas. Imaginem se Chico não tivesse pedido os sábios conselhos de Emmanuel. Se Emmanuel não tivesse pedido os sábios conselhos de Paulo de Tarso. Se Paulo não tivesse pedido os sábios conselhos do Cristo. E assim vai, é uma cadeia. E muitas vezes nós paramos, raciocinamos, pensamos, mas não sentimos. Não pegamos toda essa turma e levamos para dentro de nós. A oração é isso. Quando Pedro, lá no começo do capítulo, pergunta a Jesus, será que Deus ouve todas as preces? Sim! E agora eu afirmo a vocês, e Deus, além de ouvir, Ele atende a todas as preces, no jeito e no tempo dele, não no nosso. Porque nós não sabemos, muitas das vezes, pedir, rogar assistência ao alto. Ele vai atender. Primeiro, no tempo dele, tenha paciência. Segundo, naquilo que for melhor para nós. Então, você pede um casamento, só que ele sabe que você falhou em várias das suas encarnações. E aí você vem com a missão de casar, não com uma pessoa, mas com várias, no serviço de assistência ao próximo. Você falhou na questão do dinheiro. Aí diz, meu Deus, eu tenho ganhando na Mega Sena da virada. Se você ganhar minha vez para a gente dividir, tá certo? Seja caridoso com a gente. Brincadeiras à parte. Aí você quer ganhar na Mega Sena. Só que se você ganhar, vai acontecer o que aconteceu em várias encarnações. Vai cair moralmente. Aí Deus diz o quê? Não! Porque eu te amo muito, você não vai ganhar. Trabalhe, se esforce, se dedique para ter o necessário para a sua vida. Você quer um grande amor. Aí Deus lhe dá várias pessoas difíceis para que você possa amá-las. Olha a forma como Ele vai atendendo as nossas preces. Naquilo que é melhor para nós. Um ente querido está muito enfermo. Aí você pede, meu Deus, mantenha-o ao meu lado. Aí ele diz, porque eu amo muito esse seu ente. Mais do que você pensa, eu vou convidá-lo a retornar para cá. Porque ele está sofrendo. E não é mais necessário isso. Quantos de nós queríamos ter aquele ente querido ao nosso lado, mas esquecemos da dor, do sofrimento, da angústia dele? Esse corpo de carne é uma prisão. Para aqueles, segundo os benfeitores, para aqueles que cumprem a sua tarefa enquanto encarnado, o desencarne é uma sensação de liberdade, de libertação. Você sai de uma prisão para alçar voos muito maiores. Você se torna livre. É claro que eu queria que Chico continuasse encarnado, mas aquele corpo frágil, franzino, não suportava mais a grandiosidade daquele espírito. Então é preciso que ele bata asas, que ele volte a uma esfera onde ele possa trabalhar muito mais por todos nós. Então Deus atende sim a todas as preces. Para finalizar minha fala, quando o capítulo vai andando, quando você for ler, eu convido vocês a lerem em suas casas, vocês vão perceber que passam-se alguns dias após esse diálogo de Simão Pedro com Jesus, e eles se reúnem novamente. Simão Pedro faz mais algumas perguntas ao Cristo, e aí Jesus aproveita para ensinar a oração dominical, o Pai Nosso. É nesse momento que ele vai recitar aquele belíssimo poema do Pai Nosso. Então, nas suas preces, você pode fazer o Pai Nosso, claro, mas com sentimento. Não adianta você rezar o Pai Nosso e não colocar sentimento. Para finalizar, agora é sério, deixar eu falar até amanhã. Eu sou de família católica. Minha origem é no catolicismo, como todos nós somos, né? E eu tenho uma mania muito feia de, com tudo, fazer promessa. Então eu queria uma coisa, meu santo me prometa. Tem São Judas Tadeu, se eu não me engano, que é o santo das causas urgentes. Me corrija se eu estiver errado. Certa vez, eu fiz uma promessa para ele. E eu faria 1.000 santinhos para distribuir para as pessoas. Como eu não alcancei o que eu queria, eu não mandei fazer. Eu peço desculpa se ele estiver zangado comigo, mas eu não paguei, não fez a parte dele. Mas você vê que o que nos falta muitas vezes é a compreensão do que realmente é a prece.
Um benfeitor não quer nada em troca. Se você é um irmão católico, Maria de Nazaré, conhecida por vocês por Nossa Senhora, não quer nada de material de vocês. Ela quer o quê? O seu carinho, o seu respeito e o seu amor. E que você espalhe com as outras pessoas. Assim são os benfeitores. Então, aproveite esse momento. Faça a prece por todo o Brasil. Não apenas por você. Por todas as famílias. Por todo o nosso planeta. Nós estamos precisando de muita prece sincera e verdadeira. Vamos passar aqui pelo chat. Passei ainda 3 minutos na minha fala. Mas eu sei que ele não vai me perdoar, que Jesus manda perdoar 70 vezes 7. Ela tem que perdoar de todo jeito. Começando aqui com... Eita, vou ter aqui para o início. Aí, agora sim. Começando aqui com a Andréia Santos, seja bem-vinda. Com Lourdes Lima, sejam bem-vindas. E um abraço a cada uma de vocês. Andréia aqui deseja boa recuperação ao nosso querido Júlio, com fé em Deus. Muito em breve vai estar 100%. Lourdes com saúde, paz, amor, felicidade, luz e alegria. Oh, quanta coisa boa! Tadiane Goldar, seja bem-vinda também. Boa noite. Carlos Henrique, boa noite, seja bem-vindo, meu irmão. Tatiane diz aqui que a luz de Nossa Senhora derrame suas bênçãos em todos os aflitos dessa terra. Que assim seja, minha querida. Nossa querida mãezinha, né? Cuide de todos nós sempre. Marlene, seja bem-vinda. Um abraço, minha querida. Boa noite, muita luz, meus irmãos em Cristo. Feliz noite, que assim seja. Anjos, boa noite, Anjos. Mais uma vez aqui presente. Seja bem-vinda, minha querida amiga. Shirley, boa noite, Shirley. Seja bem-vinda também. Forte abraço. Andresa, boa noite, Andresa. Seja bem-vinda, nossa conterrânea. Elaine Santana, boa noite, Elaine. Seja bem-vinda, minha querida. Josi, boa noite, seja bem-vinda também. Nosso irmão William, um forte abraço para você e para sua família, meu irmão. Rosa, boa noite, Rosa, seja bem-vinda. O William responde aí minha pergunta, né? Onde é que eu acharia aquelas calças, entre aspas, mágicas, lá em Pedro Leopoldo, lugar que eu pretendo visitar um dia ainda. Deixa eu ver quem mais aqui. Eita, passei rápido demais. Aqui, cadê? Aqui, encontrei de novo. Direito vinculante, seja bem-vindo também. Lorena, boa noite, seja bem-vinda. Juliana, boa noite, Juliana. Boa noite, Roni, sejam todas bem-vindas. Juliana, sobrinha de Shirley, né? Raíssa, boa noite, Raíssa, seja bem-vinda também. Andresa pergunta aqui, já sabe quando irá retornar as palestras presenciais dia de sábado aqui no centro de Frei Paulo? Andresa, não tem uma data confirmada ainda, mas esse ano não iremos retornar mais, viu? Só a partir de 2021, com fé em Deus. Mas a data certa ainda não temos. Andréa diz, nem preparada para abraçar estou, mas vai ficar. Vá se preparando aos pouquinhos, viu? Crislane, boa noite, seja bem-vinda. Suzane, boa noite também, seja bem-vinda. Vado Bike, boa noite, seja bem-vindo também. Encerraram aqui as participações. E entrou aqui Ilma. Ilma, seja bem-vinda, boa noite. Vado Bike, né, aqui também. Entrou também. Bike. Isso aí, um abraço a cada um de vocês, viu? E quem chegou agora, não se preocupa, a live vai ficar salva, depois vocês podem assistir. É isso aí, pode assistir. E agora, a palavra de ordem, gratidão, né? Por esse momento. Lutinha disse ali que você é demais. Aí vamos Obrigado. Uns mais aí. Boa noite a todos vocês. Eu vou pedir ali Osmar que passa preto. Tá bom? Vamos. Meus irmãos, vamos elevar nossas mentes, nossos sentimentos ao nosso Criador, nosso Pai. Agradecendo por mais uma semana que está se encerrando. Pedindo que a semana que amanhã se inicia venha com muita paz, com muita saúde e esperança. Que possamos contribuir com o melhor possível para a sociedade. Que, se assim for a vontade do Criador, o mais breve possível, seja encontrada uma vacina contra o coronavírus, a Covid-19, dentro do nosso merecimento. Que possamos passar por essa transição o mais rápido possível, também dentro do nosso merecimento. Que Maria de Nazaré possa cuidar de todos os irmãos suicidas e abortados. Que os médicos espirituais cuidem dos enfermos físicos e espirituais.
Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia dá-nos hoje, e perdoai-nos, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós devemos perdoar quem nos tem ofendido. E não nos deixeis jamais cairmos em tentação. Livrai-nos sempre de todos os males, que assim seja. Rapidinho, Elenói, entrou aqui Áudio K, seja bem-vindo. Nosso querido Eduzinho, né? Eduzinho, jeito carinhoso, porque ele tem quase 2 metros de altura. Seja bem-vindo, meu irmão. E Roberta, seja bem-vinda também, Roberta. Uma boa noite. Agora sim, encerrei. Agora, tá bom. Às 19 horas nós teremos notícias da Pai Itabaiana, pelo Instagram da Pai Itabaiana, e às 20 horas nós teremos Stephanie Loureiro. E quem puder assistir Papo Poético de ontem, assista que está no YouTube, que vocês vão ouvir a nossa querida Isa, que nós temos talentos aqui também, viu, Liosmar? Não é só aí Prepaulo que tem esses talentos maravilhosos, não, viu? Então, gratidão, fiquem em paz. Vai com Deus. Até terça. Até terça. A foto. Aí, tchau, querido. Tchau, tchau.